Em um mundo onde várias masmorras surgem do Neida, os monstros estão desaparecendo sem deixar vestígio e não estão sendo exterminados. Essas criaturas estão sendo transportadas para outra dimensão. Algumas pessoas ali começam a investigar o caso. Eles descobrem que os monstros estão sendo transportados para outra dimensão e eles descobrem como cruzar essa barreira. E ao invés de desafiar essas masmorras, ele acaba criando a sua própria masmorra, de um jeito bem épico. Seus corredores são labirintos repletos de armadilhas e engenhocas e criaturas nunca vistas antes. Essa masmorra não é apenas uma masmorra, é um pesadelo vivo, e que cada dia mais ele adiciona mais monstros muito perigosos. A única certeza é que aqueles que ousarem entrar nessa masmorra nunca mais poderão sair dali. No famoso continente Gaia, monstros têm desaparecido misteriosamente. Todo mundo acreditava que tinha alguém matando aqueles monstros, mas algumas pessoas começaram a investigar e eles descobriram que era totalmente ao contrário. Todos aqueles monstros que haviam desaparecido vão para outra dimensão. Os magos planejavam viajar para outra dimensão há bastante tempo, mas não tinham conseguido ainda. Esses caras estavam realmente ignorando as causas desses desaparecimentos, e isso ajudou muito a pesquisa dele. Agora que todas as coordenadas estão definidas, ele então começa a conectar a mana. Ele construiu vários círculos mágicos e começou a reunir vários traços de manas em direção a um só. E agora pode conectar e conhecer a Dungeon, conhecida como o Grande Labirinto. Ele ganhou uma sorte grande, porque ao cruzar a dimensão desse local, a temperatura mudou e até o ar ficou melhor. Mas do Neida, quando ele abre os olhos, ele se vê em um lugar completamente desértico e não entende muito bem o que está acontecendo ali. Um outro cara, ele também vê um portal aparecendo em sua casa. Também não entende nada. Um pouco mais longe dali, na universidade, conhecemos Jin-Woo, um caçador de rank D. Esse cara sempre quis trabalhar no que gosta, mas não tem esse luxo. Ele vê seu amigo e os dois entram no carro e começam a sair para fazer novas entregas. Esses caras parecem que são entregadores de água. O cara só pergunta se ele não tá com frio porque a blusa de frio dele é bem fina. E ele diz que não, afinal ele é um caçador. É muito bom para lidar com frio e calor. O outro fica sem acreditar que caçadores de nível D também são bons. Mas o outro logo pergunta por que um caçador de nível D continua trabalhando nesse lugar. Ele só fala que não tem grana, coitado. Se as guildas grandes não ficassem com tudo para eles, ia sobrar mais dinheiro para eles. Todos comentam sobre uma grande notícia. Um tal de serial killer apareceu e tem matado vários caçadores de grandes guildas. E olha só, essas guildas grandes não conseguem lidar com esse assassino, então estão descontando suas raivas nos caçadores menores. Todo mundo é doido por ali. De repente eles ouvem pessoas gritando e nosso protinha começa a correr, pensando que tem alguém precisando de ajuda. E se for um monstro, ele vai mandar esse bicho de base. Ele observa várias pessoas correndo, enquanto lá no fundo tem vários monstros. Essa é a grande chance que ele esperava. Ele então observa seu inventário e pega o bastão. Um amigo dele diz que tem treinado bastante, então ele vai ajudar também. Mas o protinha diz que ataques comuns não vão funcionar. Apenas caçadores como ele devem conseguir dar dano nesses bichos. É melhor ele ficar longe. Ele decide acabar com todos os monstros antes que as grandes guildas cheguem ali e parte para sua caçada. A parada é o seguinte: se ele conseguir derrubar apenas um, ele vai conseguir dinheiro pro ano inteiro. Mas enquanto ele tava correndo, um cara já se aproxima dele correndo também e diz pra ele ficar fora. O cara puxa ele pela camisa e joga ele longe. Coitado, os caras já chegaram. Aquela é a famosa guilda responsável por cuidar daquela área. O cara só diz pra ele vazar, senão ele vai de base. Esse é o vice-mestre da guilda, Titã. Mas nosso protinha diz que chegou primeiro. Aquele cara que tá se intrometendo. O cara continua insistindo que chegar primeiro não tem nada a ver com isso. Afinal, aquele é o território deles. Essa é a regra. E se ele quiser, pode brigar na justiça. Afinal, no mano a mano não vai dar conta. O protinha não se contenta e parte pra cima. Ele dá logo uma bastãozada naquele cara, mas o cara consegue desviar. E do Neida, ele dá um tapão bem na bochecha do prota. O tapa foi tão forte que nosso protinha caiu quicando. Um tapa pra duas quedas. E o cara continuou falando que se ele continuar se metendo, ele vai de base. O protinha, coitado, não tem muito o que fazer. Esse cara é muito forte e bem mais rápido do que ele. Essa é a grande diferença entre um caçador de rank D e um caçador de uma guilda bastante importante. Ele pensa logo que se ele fosse mais forte, o pau ia cair a folha. Mas a única coisa que ele pode fazer é arrumar um emprego de meio período para poder ganhar dinheiro. Porque, infelizmente, ele é um caçadorzinho de rank D. Depois que ele termina todo o seu trabalho, ele parte para sua casa.
E olha só, ele até pensou de se tornar um serial killer e matar alguns caras daquelas guildas grandes, mas ele continua fraco. Eu acho que ele é só de base. Ele então tenta relaxar, mas o sentimento de derrotado, fracassado, continua perturbando sua cabeça. E olha só, as suas bochechas ainda estão ardendo. De repente ele escuta um som, e do nada ele olha que tem um portal dentro da sua casa. Nossa senhora, ele percebe que tem alguma coisa lá dentro. Quando ele tá com o rosto bem próximo daquele portal, ele vê vários goblins lá dentro. Nosso protinha continua desarmado. Ele decide então pegar sua arma, mas você acha que ele vai dar conta desses caras? Sem chance. Ele então conclui que esses caras não podem ver ele. Ele então enfia sua mão lá dentro e nada acontece. Não tem resistência nenhuma. Nada. Agora então, ele conclui que uma dungeon apareceu no sótão da casa dele. E agora iniciamos os hacks. O cara então decide tomar uma coquinha para relaxar. E se o que ele estiver pensando estiver correto, então aquilo é uma dungeon. A questão é, agora apareceu no sótão dele. Ele pensa em relatar tudo à associação de aventureiros. Todo mundo ali dizia que havia dungeon, mas ninguém conseguiu provar a sua existência. Se ele contar a associação, provavelmente eles vão expulsar ele da casa dele sob o pretexto de investigação. E também, aqueles caçadores vão tomar conta do lugar, aqueles caras de guilda grande. Ele não vai entregar todo o ouro para a associação. Ele vai apenas pegar para ele. Mas será que os monstros podem entrar na casa dele? Ele decide então verificar se isso é possível. Com as habilidades que ele possui agora, eles podem enfrentar apenas 2 ou 3 goblins. Mas se mais monstros aparecerem, ele vai de base. Ele então entra, e esse é o labirinto dos goblins, o primeiro andar. Ele não achava que poderia ser uma masmorra de verdade. Repimba, já tem um goblin querendo macetar a cabeça dele. O goblin desfere um golpe, mas ele consegue escapar e volta pro seu quarto. Ele percebe que o goblin fica procurando ele e não acha em lugar nenhum e fica dando vários golpes no ar. Ou seja, os monstros não podem ver ele depois que ele entra no portal. Então, nesse caso, ele não precisa ter medo de nada. Ele então sai do portal imediatamente, já pegando aquele goblin com um golpe bem na beiça. Caralho, meu irmão, o bicho foi pra longe. E ele agora finaliza o bicho no chão e continua dando vários golpes no bicho. Depois que ele se tornou caçador, essa foi a primeira vez que ele conseguiu matar algum bicho sozinho. E olha só, os pontos de experiência vão tudo pra ele. Tinha 3 anos que esse cara não conseguia alcançar nenhum nível. Agora, ele conseguiu um nível, apenas por matar um goblin. Tudo isso por culpa das guildas grandes. Um cadáver de goblin custa mais ou menos 3 milhões. E ele decide vender aquele bicho. Ele então vai na associação Hunter, que diz que quer vender um goblin, e põe o bicho na mesa. Os caras examinam aquele bicho, mas fica bastante preocupado porque esse protinha nosso não parece ter muita experiência em batalhas. E olha só, esse bicho foi matado de uma forma muito ruim e o seu valor diminuiu e muito. Se ele conseguir matar esses bichos mirando apenas seus pontos vitais, ele vai ganhar mais. Mas agora esse daí vai valer bem menos, precisamente 3 milhões e 200. Pô, é mais do que ele tava achando que ia ganhar, tá bom demais. O cara então pergunta aonde ele caçou esse bicho e ele vai fazer o pagamento. O protinha não quer contar onde que ele caçou esse bicho, mas o cara diz que é a lei. Se ele falar pros caras que caçou na própria casa dele, ele vai ficar sem casa. E do Neida, várias pessoas invadem o local ali. Os caras da Guilda do Dragão, uma grande guilda. O cara fica falando que foi ele que roubou o monstro do campo de caça deles. Mas o atendente diz que aquele cara não é o cara que ele tá procurando. O cara que ele tá procurando é aquele loirinho ali. E o cara já vai pra lá e dá um bem na beça do cara. Cê tá doido? O cara continua batendo naquele cara, dizendo que ele tava caçando monstros ilegalmente no território da guilda deles. E continua batendo no moleque. O cara fica sem entender o que esse cara tá falando. E o outro pega no cabelo dele e diz que ele é aquele serial killer. Ele então decide levar aquele cara pra ele fazer uma pequena investigação junto com ele. Mas o nosso protinha, observando a situação, vê que se ele quiser caçar alguma coisa e adquirir alguma coisa na vida, ele vai ter que aprender a lutar e ficar mais forte para lidar com problemas como aquele cara teve agora. Ele agora está mais do que motivado a ficar mais forte dentro daquela dungeon. E foi assim que ele decidiu enfrentar os perigos daquela dungeon para ficar cada vez mais forte. Mas é claro que ele vai se preparar antes. Agora que ele tem tudo que ele precisa, a pedra de retorno que ele comprou por 1 milhão, a pedra grande, a pedra pequena, essas pedras têm a função de retornar ao local que o cara configurou, independente da hora e o local. Ela funciona da seguinte forma: você carrega uma pedra contigo,
e você coloca uma pedra na onde você quer ir, ou seja, no local de volta. Essa coisa é bem cara, mas deve ser bem útil. Ele também comprou um item que o cara dizia que ele poderia rastrear vários monstros e saber qual posição ele estaria, mas ele foi enganado, coitado. Aquele é apenas um radar que custou 400 mil, mas já que ele vai sozinho, isso vai ser bem útil também. E olha só, tá funcionando. E tem um alvo ali, um Goblin. É hora de upar. Ele então começa a matar aquele bicho e upa do nível 4 até o nível 5 e continua matando vários bichos e passa do nível 5 até o 6. No terceiro ele passa do 7 pro 8, do 6 pro 9 e continua upando. Aquele lugar é o labirinto dos goblins. Ali só tem goblins. O serviço ali é maçante, mas ele não tem muita força, então ele vai ter que ficar matando goblins várias vezes até ele ficar forte. Depois de matar vários goblins e subir alguns níveis, ele observa sua janela de status. Ele subiu vários níveis, mas a estatística dele tá bem ruim ainda. Já que ele tem uma dungeon em casa, ele pode subir vários níveis a partir de hoje. Ele então decide guardar aqueles bichos no seu inventário e continuar a caça. Agora ele só pode levar mais um. Ele decide então procurar um grande, que talvez consiga valer um pouco mais. E pimba, tem dois ali se aproximando. Ele então se prepara para receber o bicho com um grande golpe. E o bicho vem a 5 metros, a 3 metros, e quando aparece a silhueta, ele dá um grande golpe na cabeça daquele bicho. E o capacete voa longe. Mas do Neider, ele vê que não era um bicho, era um humano e bem pequeno. Ele pensou que fosse um Goblin. O cara continua falando uma língua bem estranha que ele não consegue entender. Será de que país esse cara é? O nosso protinha pede desculpa e não esperava que poderia encontrar humanos ali. O cara então entende que ele tá pedindo desculpa e dá um colar pra ele. O nosso prota agora coloca o colar, que começa a brilhar muito. Agora ele consegue entender o que esse cara tá falando. O cara continua xingando ele e muito. O nosso prota continua pedindo desculpas. E o velho continua falando que em seus 132 anos como anão, ele nunca tinha conhecido um cara tão bosta como ele. Um anão, essa é uma raça bem conhecida no mundo mágico, de fantasia. Ele pega seu bastão no chão e continua pensando que um anão é exatamente igual ele imaginava nos seus sonhos. Até a barba. Ele então pega uma espada no chão e aquela espada é um item bem raro. Todos aqueles itens são raros. O anão pede o item de volta, ameaçando o protinha, e ele decide entregar. O protinha pensa que esse cara deve ter alto nível, afinal, os equipamentos dele são bem raros. Se ele não devolver, ele provavelmente vai de base. O anãozinho manda ele empacotar tudo de forma bem organizada. O nosso protinha faz como pedido. O anão começa a observar o taco do protinha e pergunta aonde ele conseguiu esse taco. O prota não entende porque que esse cara tá fazendo a pergunta, apenas é um taco. Mas o anão continua irritado e diz aonde? Esse taco é um orixalcum. Na Terra, esse metal é apenas um metal comum, é uma espécie de alumínio. Só que esse anão acredita que esse bastão é bem caro, nenhuma quantia de dinheiro poderá comprar esse bastão. É um metal lendário. Então o anão convidou ele para entrar na sua oficina, mas nosso protinha recusou e depois aceitou. O anão decidiu trocar itens lendários com ele. O nosso protinha, que não é bobo nem nada, vai lá. E o anãozinho tem muitos itens lendários. Mas só que tem uma coisa errada com esse cara. Por que ele tá vivendo dentro de uma dungeon? E olha só, ele tem bastante coisa ali, isso significa que ele tá vivendo ali há vários anos. Ele então decide escolher uma arma, mas tá bem difícil a escolha, afinal são todas armas boas. Um item lendário encantado. Esse item é extremamente raro, o nosso protinho continua testando ele. E olha só, esse item de monstros de níveis extremamente altos. Ou de grau superior. Esse bastão está completamente diferente do que nosso prota se lembrava. Esse anão é extremamente eficiente no que faz. Agora a sorte sorriu pro protinha. Agora ele possui o lendário bastão de beisebol, de grau lendário. Já foi um taco de beisebol normal, de alumínio, mas depois de vários encantamentos, atingiu seu nível lendário. E tem um efeito de durabilidade S. E também pode detectar a presença e a recuperação automática de nível S. Cê tá doido, rapaziada? Se ele pudesse vender isso, ele ia ganhar o prêmio Nobel. Mas esse bastão está vinculado a ele e não pode vender em lugar nenhum. E mesmo que ele perdesse esse trem, ele ainda ia voltar para ele. O nosso protinha tá bastante preocupado quais os custos o anão ali vai propor para ele em troca dos encantamentos. Mas ele já disse que é tudo de graça, afinal ele nunca tinha encontrado uma arma tão boa quanto aquela, e ninguém além dele vai poder usar ela. Já que ele não pode ganhar dinheiro vendendo isso, ele decide pôr de volta no seu inventário. E agora ele tem outras maneiras de ganhar dinheiro. Ele vai vender aqueles cadáveres de goblins, só que ele tem 20, né? Como é que ele vai conseguir vender esses cadáveres sem falar a fonte? E pimba, ele teve a grande ideia, no mercado negro. Esses caras não fazem muita pergunta, mas capaz que eles pagam bem pouquinho também.
Há uma felicidade muito grande de encontrar esses caras que mexem com o mercado negro. Afinal, eles sempre dão cartões de visita a caçadores de rank baixo como ele, porque eles sabem que esses caras estão precisando de dinheiro. Ele então vai até o local do cartão, mesmo pensando que esse cartão é bem duvidoso, e logo alguém o encontra e manda ele subir. Esse é o delegado. Eles se cumprimentam e o cara pergunta se pode ver os cadáveres dos goblins primeiro. Esse cara é um agiota disfarçado de agente de empréstimo, mas ele também é um grande comerciante de cadáveres de monstros no mercado negro. Ele então abre seu inventário e mostra os cadáveres. Eles analisam aqueles goblins e estão em boas condições, enquanto o cara pensa que aquele cara é obviamente um novato. Como ele poderia caçar esses bichos e deixar eles em tão bom estado? O cara então pergunta quanto o nosso Protinha está esperando receber por eles. O Protinha então diz que mais ou menos 5 milhões, incluindo algumas pedras mágicas. O cara então oferece 3 milhões, dizendo que a cabeça dos goblins estão bem danificadas. E olha só, o rosto daqueles bichos tá tão danificado que não serve nem pra decoração. Aquele bobão ali, ao invés de ajudar o parceiro, tá prejudicando, dizendo que aqueles goblins valem bem mais. O cara então oferece 3 milhões e meio, e o Protinha 4 milhões e meio. Mas quando eles estão prestes a fechar o acordo, um cara grita subindo as escadas que eles estão ferrados. Eles precisam sair dali imediatamente. Tem um monstro ali embaixo. A parada é o seguinte: quando tem vários cadáveres de monstros mortos em algum local, ele acaba atraindo alguns monstros pra ali. E logo agora, ele pergunta que tipo de monstro é, e o cara só diz que é 2 orcs. É, Protinha, você não vai dar conta de 2 orcs. Isso é bem ruim. Ele precisa sair dali e rápido. Ele então decide pegar os cadáveres e sair dali imediatamente. Mas já é tarde demais. Um orc tá bem na sua frente. Caramba, e o bicho é grande e grosso. O cara então diz que ele é mesmo um caçador. É melhor ele fazer alguma coisa, senão todo mundo vai de base. O orc então parte pra cima do nosso Protinha, desferindo um grande golpe. Nessa distância, não tem como ele parar esse bicho, e ele consegue desviar, por pouco. Ele continua defendendo os ataques daquele orc, utilizando seu bastão. Todo mundo ali fica incrédulo, pensando que tem um novato lutando contra um orc. Aquele cara acabou de bloquear um ataque de um orc, mas não foi ele. Foi o próprio bastão, foi invocado quando sentiu a presença de um bicho. Nesse caso, provavelmente ele vai ter alguma chance. Ele então agarra o bastão enquanto o orc vai pra cima. O bastão parece que está se movendo sozinho. Durante o ataque do orc, o Protinha se esquiva e dá um belo golpe bem no joelho do orc, causando dano crítico. E o Protinha continua dando mais golpes, e agora outro bem na base do orc. Ele continua achando que pode realmente derrubar esse bicho. Repimba, tá lá o bichão caído no chão. Armas encantadas por anões são bastante poderosas. Ele realmente derrotou um orc. Agora ele passou do nível 24 para o nível 36. Cê tá doido? Ele subiu 12 níveis de uma só vez. Caramba! Mas os caras ainda falam que tem mais um. E de repente ele quase vai de base. Mas ele consegue desviar e por pouco. Um orc atacando por trás. Ele começa meio que sambar ali e desfere vários golpes no orcs. Todos aqueles golpes são em pontos vitais, causando bastante dano. O orc já tá no chão e ele dá uma bastãozada bem na cabeça do orc, finalizando ele bem ali. Agora são 2 e ele pulou do nível 36 para o nível 48. Cê tá doido? Todo mundo não acredita que um novato conseguiu derrotar 2 orcs em sequência. Agora o nosso Protinha já diz que vai vender também 2 cadáveres de orcs. Já à noite, o nosso Protinha tá na sua casa. Os caras pagaram 15% acima do valor do mercado que aquelas coisas valiam. Agora ele tem um total de 240 milhões. Agora que dinheiro não vai ser o problema, ele tem que concentrar em caçar monstros. Provavelmente os caras pagaram mais porque eles salvaram os caras dos orcs. Definitivamente aqueles caras perceberam que ele não era um ladrão de baixo nível, apenas roubando e vendendo cadáveres. Alguém que poderia caçar orcs e enfrentar frente a frente é alguém que compensa ter por perto. Mas agora já caçar monstros de nível superior, o equipamento que ele tem não é o suficiente. Ele tem grana de sobra agora. Ele então tem a ideia que talvez possa lhe render alguns itens de graça. Ele então pega algumas garrafas de refrigerante e alguns litros e leva até o anão. E diz que tudo aquilo é feito daquele material de metal, o mesmo que era usado no seu bastão de basquete. E olha só, tem álcool dentro. Vocês estão ligados que anão adora uma brejinha, né? Ele então manda o anão experimentar e o cara acha isso tudo muito ruim. Tem gosto de mijo. Isso significa que ele só precisa dar alguma coisa um pouco mais forte para esse bicho. O nosso Protinha então abre outra garrafa e dá para ele experimentar. Mas o anão já tá grilado e decide dar mais uma chance para nosso Protinha. Repimba, agora sim ele pode chamar isso de álcool. Ele então decide adicionar alguma coisa nessa bebida. E nosso Protinha pode ajudar. Ele quer pegar um pouco de mitril. Agora nosso Protinha, que estava tentando conseguir alguns equipamentos de graça, tá numa missão de pegar mitril.
E olha só, ele nem sabe o que é mitril. Descendo as escadas, ele não tem outra opção. Ele vai ter que encontrar esse metal. Já dentro da floresta, ele conclui que esse lugar, mesmo que seja um labirinto, realmente parece uma floresta de verdade. E agora ele chegou ao segundo nível, o labirinto de cães. O sistema logo notifica se ele quer registrar esse local como um ponto de apoio. Ele não entende o que é isso, mas decide registrar. Repimba, aparece um portal bem ali. Agora ele pode viajar entre um e o segundo nível, usando esse portal. Isso está cada vez mais parecido com o jogo. Depois que terminar, isso vai ser bem útil para poder voltar. Mas do Neida, ele descobre por que esse labirinto é chamado de labirinto dos cães esqueléticos. Ele começa a matar vários cachorros que tem ali. Ei, toma-lhe bastãozada, você tá doido. Mas você acha que aqueles cachorros é cachorro comum? Não, não. Eles têm a aparência mais de lobisomem. Ele já pula logo do nível 48 para o nível 49. Esses caras são bem mais fracos do que os orcs. Mas de repente aparece uma matilha inteira, prontinha para despedaçar o prota. E partem pra cima dele. Mas ele, motivado mais do que nunca a ganhar mais experiência, começa a destroçar todos os cachorros ali, utilizando seu bastão. Depois de um bom tempo, ele já mandou todo mundo de base. E agora tá no nível 74. E agora ele tem um total de 25 kobolds. Esses kobolds valem bastante dinheiro. Isso significa que ele já ganhou em torno de 200 e poucos milhões. Esse cara nunca mais vai faltar dinheiro na casa do Protinha. Ele então se lembra do anão e se lembra de pegar o mitril. E continua em sua jornada procurando esse metal. Ele observa um local e parece que é lá. Mas ele vê vários esqueletos cabeça de fogo. Esses caras aí devem ser primo do motoqueiro fantasma. Será que eles têm as correntes também? E esqueleto, rapaziada, não vale muito dinheiro não, viu? Mas ele precisa ganhar mais um pouco de experiência e parte pra cima do esqueletão, destruindo todos. Mesmo que esses bichos tenham perdido a cabeça, eles continuam lutando. Esses caras só morrem se ele acertar um golpe crítico bem no núcleo que tá no peito deles. E ele consegue fazer isso, amassando o esqueleto imediatamente. E agora vem mais esqueleto ainda atrás dele. Ele então parte pra cima e começa a destroçar vários esqueletos ali em sequência. Depois de uma longa batalha, finalmente acabou. Agora nosso Protinha tá no nível 100 e pode mudar de classe. Só que a classe dele vai ser mudada automaticamente com base nas ações que ele vem tomando. Ele quer realmente ficar com a classe de guerreiro, mas o sistema não vai deixar. Depois que ele derrotou vários monstros mortos-vivos, ele foi promovido à classe de clérigo. Ele então volta para casa do anão e lá está o mitril que ele pediu. O cara ali não acredita que esse cara continua inteiro. O nosso Protinha voltou, um pouco cansado, mas tá ali. O cara então começa a coletar todo o mitril que ele pegou, mas o Protinha pegou bastante mitril. O anão então começa os seus trabalhos, perguntando que tipo de equipamento o nosso prota quer. Se ele já tem uma arma boa, significa que ele precisa de uma armadura. E também poderia ser uma armadura bem sutil, que ele pudesse usar no dia a dia. O cara já acha isso tudo bastante simples de fazer e começa a produção. Já lá pelas 9 horas, o Protinha está em sua cama. Ele dormiu por 6 horas consecutivas. Ele pensa que aquele senhorzinho já deve estar quase terminando de fazer a armadura dele. E lá está ele, com a armadura finalizada. O ferreiro pergunta pro nosso Protinha aonde ele estava, já que não tem nada ali além da oficina dele. Essa armadura ele pode usar facilmente por baixo das roupas dele e manter ela escondida. O nosso prota decide experimentar. E pimba, o sistema notifica ele que ele agora tem uma armadura de corrente de mitril, de grau único. É uma armadura feita de corrente, muito cuidadosa por um anão. Ela é leve e bem durável. O anão pergunta para ele se ele tá pronto, mas antes que ele pudesse terminar de responder, já leva uma bem na boca do estômago do anãozinho. E o efeito de dano físico foi reduzido em 50%. E também o dano mágico em 50%. Mesmo que ele tenha sido arremessado para longe nesse ataque, essa armadura é incrível. O nosso ferreiro ali já diz que ações são melhores do que palavras. Já conseguiu explicar todos os efeitos da armadura. Não doeu nada, Protinha. Se não fosse essa armadura, que se parece mais com a cota de malha, ele teria suas costelas todas quebradas. Isso significa que o poder de combate dele aumentou várias vezes. Ele agradece o cara, e o cara diz que não tem necessidade nenhuma de agradecer. E também pede para ele levar um barril com ele. Mas o nosso Protinha não entende o que é esse barril. E o ferreiro faz um pouco mais de suspense. Provavelmente é cachaça, certeza. Já na casa dele, nosso Protinha decide experimentar. E o sabor e aroma é incrível. Ele se lembra que nosso querido ferreiro disse que quando ele armazena algumas bebidas dentro de um barril de mitril, o sabor fica totalmente diferente. Até mesmo essas coisinhas baratas que você trouxe. Só de colocar num barril de mitril, o gosto fica totalmente diferente.
Ele decide manter isso tudo em segredo. Já lá fora, tem um pessoal brigando, dizendo que podem dar conta sozinhos. Desde que todo mundo lutem junto, podemos detê-lo. Eles se preparam para batalhar. E voltamos para nosso Protinha, que tá lá dentro, recebendo seu novo cartão de promoção. Agora ele é um clérigo, um curandeiro que usa algumas habilidades de cura. E a classe é bem rara, agora ele tá no rank C. Um clérigo curandeiro? Qualquer guilda gostaria de ter esse cara no meio do time. Só foi ele fechar a boca e apareceu um cara todo lascado procurando por um clérigo curandeiro. Ele achou o nosso Protinha mais novo clérigo, de classe C. O cara pede pro nosso Protinha imediatamente se juntar ao grupo deles, e o Protinha conclui que os rumores são totalmente verdadeiros. A classe de clérigo é extremamente vital. Depois, já lá fora, os caras estão lutando com bastante monstros, que parecem uma espécie de lagartixa humanoide. Os caras não estão dando conta não, hein? Quando a lagartixa parte para finalizar um deles ali, um dos caras consegue salvar eles. E pede para todo mundo manter a concentração, senão todo mundo vai ser mandado de base. Eles continuam lutando e a batalha é brutal. Um cara fica todo se todo, achando que tá todo mundo ali agindo como se fosse durões por causa dele, coitado. A última bolacha do pacote. Ele diz então pro pessoal tancar enquanto ele dá dano. Aquele cara é o mestre da guilda. O cara diz pro nosso Protinha curar junto com os outros que estão curando ali. É só isso que ele tem que fazer, só curar. E depois disso ele vai receber uma bela recompensa. Nosso Protinha então decide continuar a cura, afinal ele vai receber um pagamento por isso. Então ele continua curando todos. Uns caras que estavam quase indo de base já se sentem todos revigorados e começa a partir aquelas lagartixas humanoides. Mas tem poucos curandeiros ali para muitos guerreiros. Eles estão fazendo o possível. O nosso Protinha sugere entrar em contato com outra guilda para pedir ajuda. Mas aqueles caras são arrogantes demais, nunca vão fazer isso. Eles preferem acabar sendo eliminados. Mas antes que ele possa perceber, tem uma das lagartixas está tentando matar ele pelas costas, mas o seu bastão já é ativado e defendendo aquele golpe. A segurança do fundo agora ali foi abalada. No escritório do Sr. Yoki, um cara tá falando no celular e o outro tá dizendo que quer vender algo muito estranho. Parece uma carcaça de monstro. Tem várias carcaças de cobalt e um pouco de licor. Já no portão da nova área de treinamento da Guilda dos Titãs, eles conseguiram matar todos os bichos ali e agora é a hora de recolher todos os corpos. Mas um cara logo vem dizendo que tem um problema. Vários homens lagartixa estão saindo dos portais novamente. A luta não vai parar ali. E olha só, tem 3 vezes mais monstros lagartixa do que tinha antes. Eles não podem lutar sozinho contra aqueles bichos. O cara sugere novamente pedir a ajuda dos caçadores, mas o cara não quer, o ego dele é muito forte. Se continuar assim vai de base. O nosso Proto então decide entrar em ação. Ele pega seu bastão e começa a amassar vários bichos ali, dizendo que vai proteger todo mundo. Afinal, aquilo se trata apenas de uma armadilha. Infelizmente, os monstros usaram algum tipo de técnica de invisibilidade e conseguiram chegar o mais longe possível. O nosso Prota diz para todo mundo continuar curando enquanto ele vai cuidar desses caras e parte para cima dos bichos. Mas ninguém acredita que esse cara possa dar conta, afinal, ele é apenas um clérigo. O pessoal da Guilda do Titã não tá nem conseguindo segurar os bichos que estão atacando eles, quanto mais proteger os clérigos. O nosso Protinha já pede para todo mundo não se preocupar, afinal, ele conhece suas próprias habilidades e parte para cima dos bichos, amassando várias lagartixas. Ele amassa uma e outra dá um golpe nele, mas ele consegue desviar. Ele pega bem na garganta daquele bicho e manda ele pro chão e finaliza ele bem no chão ali com um golpe na jugular. Uma das lagartixas ali parte em direção a um dos clérigos, mas ele parte junto e consegue alcançar aquele bicho. Antes que ele pudesse finalizar aquele cara, ele consegue finalizar aquela lagartixa com um golpe bem na sua cabeça, amassando seu crânio. Você tá doido? Mas quando ele cai no chão, já tem outro bichão tentando acertar as costas dele. O bicho dá uma padada bem nas costas dele, mas não consegue afundar. Afinal, ele tá usando a sua cota de mitril e toma só um na beiça, se é que esse bicho tem. Os caras continuam sem acreditar que um clérigo poderia lutar frente a frente com vários monstros e sozinho. Agora, graças a nosso Protinha, eles podem continuar curando os caras. As lagartixas ambulantes estão começando a recuar, mas não vai ser tão fácil assim. Os caras não vão deixar esses bichos correr e começa a partir todos ali. Esse é o mestre da Guilda Titã, Céu Sangue. Depois que todas as lagartixas foram de base, o cara pergunta se foi aquele cara que cuidou de todos os bichos que tinha passado a defesa. E ele disse que sim. Esse cara é um caçador de rank S, o mestre da guilda. Agora eles podem ir pra casa. O cara disse que todo mundo vai ser recompensado muito bem e parte. Esse cara tá em outro nível, mais precisamente um monstro ambulante. O cara com apenas um salto
já tá lá no meio da batalha. O carinha já mordendo as costas, pergunta pro chefe por que ele decidiu ir pra ali, mas o outro já disse que foi ele que ligou pro chefe. Um chefe ali só diz pra todo mundo vazar e descansar, que ele vai cuidar de tudo ali. Então ele começa a destroçar vários homens largados enquanto todo mundo recua. O cara ali é muito forte. Ele dá um belo de um soco no chão, todo aquele asfalto estremece e começa a rachar, levando de base vários largatos de uma só vez. Esse cara é mais do que um Rank S. E olha só, ele conseguiu destruir todos os monstros ali e não atingiu nenhum aliado. Força e precisão, é incrível. Depois de finalizar todos os monstros, eles então vão contar quantas vítimas tem ali. Ele então chama aquele arrogante, Doi-1, e fica muito grilado com ele. Afinal, esse cara estava tentando cuidar de tudo sozinho, mas o cara só disse que a decisão correta foi essa. Afinal, se ele tivesse pedido ajuda antes, isso ia prejudicar bastante a reputação da guilda. O cara já fala: mentira, fi, você é muito orgulhoso, isso é tudo ego. Ia ficar machucadinho, coitado, só porque pediu ajuda. O cara só disse pra ele ter cuidado com as palavras, que isso é uma acusação bastante dura. Um cara ali chega e interrompe a conversinha dos dois, perguntando se podem liberar os clérigos hoje, mas o chefe da guilda já disse que ele não vai escapar impune. Depois eles vão falar desse assunto. Ele então cumprimenta todos os clérigos que estão ali e é profundamente grato ao trabalho deles, especialmente o nosso Protinha. Ele conseguiu lidar bastante rápido com a emboscada dos homens lagartixa e ele conseguiu presenciar algumas das habilidades do nosso Protinha e pergunta o nome dele. E o nome do nosso Protinha é Kang Jin. Ele pergunta se esse cara já participa de alguma guilda e ele diz que não. Então, o líder ali pergunta se ele quer se juntar à guilda dele. Ele vai dar algumas taxas de adesão e vai pagar alguns benefícios especiais para esse cara. Mas o outro já fica muito grilado, perguntando se ele vai realmente contratar aquele cara. E esse cara era rank D. Não faz muito tempo. Ele não é um clérigo muito sério. O cara já começa a gritar com o outro, dizendo que sem ele, todos os clérigos ali iam estar completamente mortos. Afinal, eles foram pegos nas armadilhas dos homens lagartixa. O nosso Protinha gostou das palavras desse mestre. E o mestre manda esse cara pedir desculpa pro Protinha, mas o cara não tá muito afim de pedir desculpa pra ele. O nosso Prota agradece a oportunidade, mas ele vai recusar a entrada na guilda. E o motivo é simples. Ele não pode confiar completamente em uma guilda que contrata gente como vice-mestre de guilda igual aquele cara. O cara já fica muito pistola e prepara para dar umas belas bofetadas no Protinha. Mas o bastão já é invocado, dando um contra-ataque bem no meio do peito daquele cara. A notícia se espalhou. Um caçador de rank C nocauteou o vice-líder da guilda Titã. E olha só, provocou até uma reunião entre os líderes. Os caras querem a cabeça do nosso Protinha. Afinal, ele arruinou completamente a reputação da guilda. O líder da guilda logo disse que não foi ele quem manchou a reputação da guilda, foi Doi-1. Ele assumiu os riscos e por causa de seu próprio orgulho, não comunicou a nós a emergência ou pediu reforços. E olha só, ele até tentou bater em alguém que estava ajudando a guilda. Isso é motivo suficiente para expulsar ele da guilda. O cara então conclui o assunto e manda expulsar o cara. Mas o nosso chefe de guilda pensa que aquele moleque não é um caçador comum de nível C. Esse cara vai se tornar bastante poderoso. Ele tem que recrutar ele antes que os outros percebam isso. Já nosso Protinha tá lá na casa dele de boas, pensando que o saldo dele tá baixando bastante rápido, mas ele só tá gastando muito dinheiro porque ele tá ganhando muito dinheiro. Ele se arrependeu de não ter aceitado aquela proposta, mas agora ele tem outras maneiras de ganhar dinheiro. Ele então decide voltar para sua dungeon, e agora ele decide caçar monstros um pouco mais fortes, afinal ele já tá bem mais forte. E é hora de caçar uns bichos grandes. Ele então vai um pouco mais fundo na dungeon, e lá estão eles, os monstros orcs. Um daqueles monstrão ali avança em sua direção com um enorme pulo, tentando esmagá-lo, mas um Protinha já manda na besta dele, e ele só cai pra longe. Agora sim, é uma leva bem grande de orcs. Ele vai ganhar bastante dinheiro. Ele manda os orcs cair pra cima e os bichos vai. Enquanto ele tá matando aqueles orcs, ele só pensa em grana. E olha só, ele conseguiu um total de 20 orcs. Quanto será que isso vale, hein? Ele continua se aprofundando mais ainda naquela dungeon e desce algumas escadas. Aquele lugar parece um corredor de templo, extremamente assustador e escuro. Aquele ali é o terceiro andar do templo dos guardiões do labirinto. Ele então decide registrar esse novo andar e começa a caçar os monstros, mas não tem ninguém ali. Provavelmente essa é uma zona segura. Mas do Neida, o que ele estava procurando achou ele. Uma tremenda mão sai do chão, mas ele consegue se esquivar e um monstrão começa a sair de lá
tentando agarrar ele. Aquele bicho é extremamente rápido e bem forte, mas quando ele menos esperava, o bicho continua se movendo. Esse cara tem o corpo totalmente feito de pedra e lava. Esses monstros são criados artificialmente. É um tipo de golem. O monstro continua atacando e ele continua se esquivando. Mas olha só, além de forte e ágil, esse monstro é bastante inteligente. Mas o nosso prota não sabe o tamanho da inteligência desse bicho. Então ele decide testar e dá uma bela bastãozada bem no meio da cabeça desse bicho. Pimba, derrubou com sucesso. Aquele bicho era mais fraco do que ele imaginava. Mas a luta não acabou por aí. Todas aquelas pedras que saíram do golem começam a se juntar novamente. E o bicho tá lá, grunhindo e bastante furioso. Isso é típico, né, Protinha? Você tem que destruir o núcleo dele, senão ele não vai morrer. Ele então decide recuar e pensar em outra estratégia. Enquanto o bicho tenta pegá-lo de qualquer jeito. Uma mão sai do chão e segura a perna daquele Protinha. Mas do Neida vem um poder bem no peito daquele bicho, mostrando o núcleo dele. Essa é a chance que ele precisava para destruir o núcleo que tá no peito daquele golem. E com um único golpe consegue mandar aquele bicho de base. Quem será que atirou aquela flecha? Ele decide então procurar quem ajudou ele. E lá está ela, uma arqueira. Só que não é uma humana comum. Aparentemente, por essas orelhas pontudas, capaz de ser uma elfa. O nosso Protinho então agradece aquela jovem, mas antes que ele possa perceber, ela já tá bem próximo dele, agarrando sua blusa e perguntando quem ele é e por que tá ali. A roupa dele é bem estranha. E quanto tempo ele tá preso nessa masmorra? O Protinho só diz que entrou hoje. A outra não acredita. Ela então deduz que ele conhece a entrada da masmorra e solta ele, jogando pra longe. Enquanto guarda sua besta, ela diz que finalmente encontrou uma saída. O nosso Protinho não entende o que essa guria tá falando. Ela só manda ele levar ela até aonde fica a saída. Ele não entende essa mulher, por que ela tá dando ordem pra ele? Mas ele acha ela muito bonita. Essa guria é uma mercenária de nível platina. Então ele pode confiar nela e afinal ela vai dar uma boa recompensa pra ele. Nosso Prota não entende o que é uma mercenária de nível platina. Ela diz que o nome dela é Lúcia. Ela é uma meia elfa. Capaz que o Protinho ouviu falar do nome dela, mas ele nunca ouviu esse nome antes. Essa guria parece ser famosa, mas ele não conhece ela. Ela então apresenta uma espécie de brocha pra ele e diz que aquilo lá é um distintivo de mercenário. Isso prova a identidade dela. Mas ele observa aquilo lá e não entende bulhufas. Ela então deduz que ele só pode ter vindo da fazenda, porque não sabe de nada. Ele diz que foi de Seiyou e nunca ouviu falar de nada. Ele não sabe que tem elfo vivendo na Coreia, mas ela nunca ouviu falar dessa tal Coreia. Isso significa que esse cara só pode ter vindo de outra dimensão. Ele continua falando que já entrou ali várias vezes e ela continua sem acreditar que esse cara pode entrar e sair das masmorras quando ele quiser. Isso significa que a magia de mudança de dimensão do labirinto realmente funcionou. Então, essa dungeon veio de outra dimensão para este mundo, graças a um mago doido. O Prota não acredita que isso fosse possível, mas se isso for realmente verdade, eles têm que só reverter a magia e podem voltar pro lugar de origem. O Prota agora entende tudo. Essa dungeon não é do mundo dele. A parada é o seguinte: se essa dungeon tiver que voltar ao seu estado original, isso vai ser um grande problema pro nosso Prota. O Protinha não fica muito feliz em mandar essa masmorra direto para a dimensão original dela. Mas ela diz que nesse momento não, porque é algo um pouco mais difícil. Mas no futuro sim. Ela continua falando que tem uma sala escondida nesse andar. E ela conseguiu encontrar essa sala, por acaso. Ela pede ajuda pro nosso Protinha, e nosso Protinha não entende nada, ajudar com o quê? E ela só diz que ele precisa derrotar o monstro-chefe para poderem chegar lá. Mas a ajuda não vai ser de graça. Ela vai pagar ele. O Protinha fica meio pensativo, pensando que talvez a recompensa deve ser bastante boa. Ele então decide ajudá-la. E no momento seguinte eles estão lá, derrotando vários bichos, do tipo orc. Enquanto ele amassa alguns bichos embaixo, ela amassa alguns bichos em cima, utilizando além do seu arco, uma grande adaga. O nosso Protinha continua mandando vento bem na besta daqueles bichos. Depois que eles terminam de finalizar todos os orcs ali, ele pensa que essa mulher não tá de brincadeira. Ela é extremamente forte. E ela também diz que nosso Protinha é bem mais forte do que ela pensava. O nosso Prota diz que se ele precisar lutar com essa mulher, aparentemente ele vai perder. Então ele vai ter que ser bem prestativo. Eles continuam andando pelos corredores e parece que esse cara tá com fome. E olha só, não tem nenhum monstro nesse caminho. Ele então abre uma barrinha de chocolate e começa a comer. E ela só toma um pouquinho de água. Ele então oferece uma barrinha pra Lúcia, enquanto ela pergunta mais sobre a vida dele. O nosso Prota continua tratando ela de forma bastante educada. Afinal, ela é um pouco mais velha que ele, porque ela é uma elfa, né? Mas ela já fica muito grilada, achando que o Prota tá chamando ela de velha. E olha só, em anos élficos, ela é uma garota extremamente jovem. O Protinha fica todo sem graça. E
e ela disse que ainda não comeu nada, mas no momento seguinte ela tá lá devorando várias barras de chocolate. Ela gostou disso e muito. Ela pede mais, mas já acabou. 3 caixas. Essa menina conseguiu comer 3 caixas em sequência. E eles estão partem novamente em direção àquela sala, a sala do boss. O nosso protinha só tá ali pela recompensa, mas ela só diz que há uma grande chance que o feitiço do mago esteja bem ali. Agora lascou o protinha. E agora o chefe tá quase chegando. Ele não vai poder desistir. Ela dá um breve sorrisinho pra ele e diz pra ele esperar, que ela pode lidar com todos os monstros que estão ali sozinha. E de repente aparece um bicho bem forte e cheio de armaduras. Esse cara deve ser fortão. Cê tá doido? Ela então começa a exalar bastante mana e diz que vai mostrar algo pro protinha. Ela manda ele observar com bastante atenção e diz que esse poder é o poder da aura. O protinha não entende bolhufas do que essa mulher tá falando. O monstro então parte em sua direção, mas antes que ele pudesse chegar perto, ela já lança uma sequência de flechas. 3 em sequência. As flechas começam a explodir, lançando o monstro para longe. Aquele monstro enorme foi derrotado com apenas alguns tiros de flecha. Ela só diz que essa é a técnica de aura. Esse poder é extremamente forte. Nosso protinha pede ela para ensinar esse poder para ele. Ela diz que vai ensinar. É uma promessa. Esse cara fica extremamente animado que pode aprender um poder imenso igual a esse. Mas antes disso, eles precisam acabar com o monstro-chefe. Será que aquele corpo ali, todo arrebentado, vale algum dinheiro? O protinha diz que vai cuidar do chefe e pergunta pra ela aonde fica o núcleo. Ela só aponta e diz que é no peito. O protinha então vai pra cima do bicho e prepara pra desferir o seu bastão bem no meio do peito daquele bicho. E crava, mas um golpe não foi o suficiente e ele se lembra claramente dos golpes de aura que aquela bichinha estava usando. O monstro levanta sua mão e ele ativa o escudo sagrado. Essa é uma técnica de aura. O protinha então pula para longe e se um golpe não for o suficiente, ele vai desferir vários e começa a lançar vários golpes naquele bicho. E continua batendo e batendo e batendo cada vez mais forte e começa a destruir toda aquela armadura e faz tudo ficar em pedaços. Ele agora pulou alguns níveis. Demorou um pouquinho, mas ele conseguiu. A hora daquela bichinha ensinar ele a usar aura, mas ela só disse que ele estava usando aura agora. Ai ai. Ela se lembra que viu o protinha usar o poder sagrado e ele pensa que essa guria tá falando de habilidade. E olha só, esse cara consegue aprender a usar qualquer habilidade ou qualquer aura de forma muito rápida. Ela não esperava isso. Ela continua falando que aquele cara é um clérigo. Aquele escudo que ele conseguiu usar antes transforma o poder sagrado em aura. Então isso significa que nosso protinha pode realmente usar isso. Só que isso vai depender muito de como ele usa. E a primeira coisa que ele deve fazer é se preparar, mas com uma condição. Depois dali, lá na cidade do protinha, o mestre da guilda está falando com a mulher, perguntando aonde a anomalia foi detectada. E olha só, ela responde que foi na estação Gangnam. É desde onde está aparecendo vários bichos por lá. E olha só, bem poderosos. Há cerca de uma semana, ninguém pode visitar aquela estação. Essa é a secretária, Li Hiena. O mestre já pensa que a guilda dele não pode cuidar desse problema. O que será que eles vão fazer? E vocês acreditam que todas as principais guildas foram enviadas para fora do país? Ou seja, a guilda Titã é a única que ficou ali. Agora lascou. A única coisa que eles têm que fazer agora é procurar alguns caçadores novatos. Ou talvez alguns mercenários. Mas o pessoal que sobrou ali não é muito confiável. Ele então pensa numa pessoa, Reduneida. O nosso prota passa próximo, segurando uma caixa. Ele então corre para alcançar nosso protinha, enquanto a outra fica sem entender o que esse cara tá fazendo. E ela deduz que esse cara sempre faz o que quer. E vocês não acreditam que nosso protinha tava comprando logo chocolate para aquela guria? E de repente ele escuta alguém chamando o nome dele. E está lá, o mestre da guilda. O cara pergunta se ele pensou com carinho na proposta dele, se ele vai entrar ou não na guilda. O protinha continua falando que já tinha dado sua resposta lá no campo. Ele então propõe ao nosso prota entrar como mercenário. E a recompensa vai ser extremamente boa. Nosso protinha parece que ficou interessado, mas não respondeu agora. Já lá na dungeon, a guria começa a comer todo o chocolate. E o prota pensa que tipo de comida ela come no mundo dela. Agora ela está extremamente cheia. Eles já conseguiram matar o chefe, mas ainda estão escondidos no porão. Ela então mostra os símbolos que tem lá no teto para ele. Aquilo é uma espécie de símbolo mágico. Ele não entende porque nosso protinha não sabe o que é aquilo. Essa paradinha ali conecta o mundo da dungeon ao mundo que ele vive. Ela vai ficar ali por um bom tempo para poder estudar esses símbolos. E ele, se quiser aprender realmente a usar aura, vai trazer bastante comida para ela. Ele então concorda com o plano e ela segura a mão dele, falando que a maneira mais correta de usar a aura é dessa maneira. Ela pede para ele se concentrar e ela vai começar a infundir aura no corpo dele. E
imediatamente. Ele começa a sentir toda a sensação da aura e um poder começa a exalar na sua mão. Um vento enorme começa a passar pelos dois ali e ele consegue sentir uma sensação bem estranha fluindo para dentro do seu corpo. Esse sentimento é diferente de sentimento de poder. É um sentimento bem profundo, aparentemente conectado com todos os seus neurônios. Ele agora realmente pode sentir a aura. Agora é que nosso protinho vai ficar overpower. A amigona ali fica impressionada com o talento do nosso prota. O poder flui no corpo dele de forma bastante estranha. O cara aprende tão rápido que ele pode até aprender o básico em um dia só. O protinha também acha que tá pegando o jeito. Ela acha que esse cara não é totalmente um fracassado. Ela pergunta se ele consegue lembrar de todo o fluxo de aura ali mesmo, agora. Ele diz que sim, então eles iniciam. Mas antes disso, ele pergunta pra ela se ela não ia investigar o círculo. Ela só diz que não pode resolver esse problema imediatamente. Precisa de bastante tempo e é bem mais rápido ensinar a aura pra ele. Agora é a vez da experiência prática. Nosso protinha parte pra cima, matando vários goblins ali e alguns kobolds. O cara tá cada vez mais rápido, amassando todos os monstros. Ele conseguiu um total de 25 goblins e 14 kobolds. O cara continua grilado, achando que ela ia ensinar a aura pra ele, mas ela só tá fazendo ele matar monstros. Esse cara precisa pegar o jeito e rápido. A única coisa que ele tem que fazer é ativar a aura usando o poder sagrado que ele tem de clérigo. E nada melhor que isso que um combate real corpo a corpo. E agora lá vem o bichão de novo. O Golem quase amassando o nosso protinha, mas ele consegue se esquivar. O Golem se prepara para desferir um ataque com as duas mãos no nosso prota, enquanto a guria diz que aquele escudo sagrado que ele estava usando também é aura. Se ele conseguir concentrar, ele vai poder usar. Ela diz que agora é a hora, enquanto ele pensa que é mais fácil falar do que fazer. E ele ativa o escudo sagrado, defendendo daquele golpe do Golem. Ele não entende como é que funciona essa parada, porque é uma habilidade que pode ser ativada automaticamente. Mas quando ele se concentra mais um pouquinho, ele consegue sentir alguma coisa. É um tipo de energia que vem de fora e acumula bem na mão que está levantada. Esse é o poder sagrado do clérigo. Em outras palavras, a aura. O monstro continua indo para cima e ele continua tendo a sensação estranha de antes. Ele coloca logo sua mão e ativa o seu escudo sagrado. Essa forma de escudo sagrado é totalmente diferente da de antes. Ele pensa que a sensação é a mesma de mana, mas o Golem não tá dando tempo para ele pensar muito, né? Esse golpe foi tão forte que arremessou o protinha para longe. Se ele continuar cometendo vários erros ali, ele vai de base. O Golem não tá brincando. O sistema lança logo uma notificação que ele aprendeu a aplicar o poder sagrado de nível 1. Agora ele pode usar todo o poder sagrado à vontade, além de algumas habilidades específicas de nível F. Quando ele ativa o efeito de habilidade do poder sagrado, o seu ataque e a sua defesa aumentam de acordo com o poder consumido. Ela pensa que o protinha não vai dar conta. Ela vai ter que ajudar utilizando algumas flechas. Ela se prepara então para ajudar o protinha, mas o prota não quer que ela ajude ele. Ele vai cuidar sozinho e parte em direção ao monstro. O monstro tenta dar um golpe bem na base do nosso protinha, mas não consegue. Ele consegue se esquivar. Quando ele tá lá em cima ainda, rodopiando, ele consegue encaixar um golpe bem na cabeça do monstro, concentrando toda a mana no seu bastão. O monstro já caiu duro. Ele decide então concentrar todo o poder na sua mão novamente, passando para a ponta do bastão. Agora ele conseguiu ativar o poder sagrado como aura, de nível F. E o corpo dele foi totalmente aprimorado. A aura pode ser colocada para aprimorar bastante o corpo e a arma. O poder daquele prota é tão grande que provoca um forte impacto no corpo daquele bicho. A outra ainda fica sem acreditar que nosso protinho já consegue usar a aura. E olha só, o impacto foi tão grande que espedaçou aquele Golem em vários pedaços e bem menores. Isso realmente funcionou. Ele até conseguiu evoluir seu poder sagrado para o nível 3, conseguindo assim melhorar bastante sua precisão e sua flexibilidade. Isso foi um pouco difícil, mas ele tá saindo bem. A outra ali continua sem acreditar que aquele cara consegue usar a aura e ainda no seu primeiro dia de combate, ela só ia ensinar o básico para ele e encerrar o dia. Mas, graças ao treinamento que ela passou para ele, ele conseguiu atingir 3 novas habilidades passivas. Ela começa a pegar algumas flechas e diz que ele já descansou o suficiente e aponta para o nosso protinha. Agora é a vez do treinamento 2. Ela então lança uma flecha que passa bem próximo do nosso protinha, atingindo alguns monstros que estavam passando pela porta lá atrás.
Depois da explosão, a fumaça se dissipa, mas ainda tem vários bichos lá atrás. Aqueles parecem uma espécie de orcs e de armadura dessa vez. Agora lascou, Protinha. Você não vai ter tempo pra descansar e nem pra fazer um lanchinho. Ele queria realmente ter algumas poções de mana, mas não tem, né? Então ele resolve partir pra cima daqueles bichos e massacrar todos. Depois dali, já fora da dungeon, o nosso Protinha tá se refrescando. Um cara acha que nosso Protinha tá fazendo alguma coisa de errado, porque afinal, ele parece que está passando por uma guerra. Mas nosso Protinha fala que tá suave. Aquele cara ali comprou todos os cadáveres de Goblin, Kobolds e Orcs que ele levou lá. E aquela bebida que ele trouxe da última vez é excelente. Os pedidos aumentaram bastante depois daquela bebida. Aquele cara quer encomendar mais bebida daquela. Se ele conseguisse aumentar a escala daquela bebida, ele nunca mais poderia se preocupar com dinheiro. Afinal, não ia ser um problema. Cada garrafa custa mais ou menos 2.000. E já em lojas de conveniências custa 150.000. Tem um ditado popular que diz: sorte nos negócios e azar no amor. Agora, ele não se preocupa mais com dinheiro. Ele volta para sua casa e acha que poderia dormir por longos dias. Ele realmente acredita que aquela tal de Lúcia é num mundo completamente diferente do dele. Várias habilidades que ele acha normal no mundo dele não existem no mundo dela. Afinal, eles precisam usar aura ao invés de mana. Mesmo que esses caras não consigam usar com tanta fluidez igual ao do mundo dele, eles podem usar de diversas maneiras extremamente variadas. Se ele conseguir usar isso, talvez e ele pega no sono. Mas ele acorda rapidamente com um alerta de desastre. Várias pessoas estão correndo. E um cara fala para evacuarem a cidade imediatamente. O nosso Protinha pensa que dia é hoje. É o dia da invasão dos monstros. Os monstros estão invadindo mais cedo do que esperado. Ele decide voltar a dormir já que ele tá bem cansado. E acha que as grandes guildas ou associações vão cuidar desse problema sem precisar da ajuda dele. Se fosse bem antes, seria uma bela chance de upar de nível e conseguir algum dinheiro. Ele então decide dormir mais. Mas o celular toca. A associação notifica eles que quem castar monstro hoje vai ser recompensado 3 vezes mais. É só levar as provas que eles mataram os monstros que eles vão ganhar a grana. Agora o Protinha se animou e já tá lá, pronto para esbagaçar alguns monstros. A invasão de monstros acontece de forma bem estranha. Não dá para prever que tipo de monstro vai aparecer. E ali tem várias pessoas correndo de monstros, tanto aéreos como terrenos. Essas invasões têm um período para acontecer. Esse período talvez seja bastante previsível. Os guardas ali dizem para todo mundo ir para um bunker subterrâneo. Lá é o lugar mais seguro. As invasões acontecem mais ou menos uma vez por mês. E no final do mês acontece a maior de todas. Os caçadores eles não podem segurar esses monstros por muito tempo. Eles então tentam concentrar na defesa ao invés do ataque, mas o mestre da guilda tá lá, na linha de frente, matando vários bichos do mesmo jeito, com um só golpe. Mas não tá dando muito certo, afinal tem vários monstros ali. Quanto mais eles matam, mais aparece. O vice-líder da guilda também tá matando vários bichos, e outras pessoas também. Infelizmente ali só tem uma guilda, as outras foram tudo pros outros países fazer algumas missões. De repente um orc aparece atrás daquele carinha e tenta finalizar ele, mas antes que ele pudesse, o mestre da guilda dá um belo soco bem no estômago daquele bicho e deixa só a loca, mandando ele de base. Todo mundo ali já tá no limite e a defesa tá ficando cada vez mais fraca. Aqueles caras não acreditam que esse mestre conseguiu derrubar aquele bicho com um só golpe. Um caçador de nível S é muito forte. O cara continua amassando vários monstros de uma forma extremamente rápida, mas até ele tem seu limite. A fadiga cada vez aumenta mais. Se houvesse apenas mais um caçador bem forte para ajudar o mestre, talvez seria mais fácil. Então ela se lembra, o nosso Protinha que tá lá amassando alguns bichos na porrada. Ele percebe que seu telefone tá tocando e se pergunta quem é, e lá está ela, a secretária do Senhor Kang, da Guilda de Tan. Ela tá ligando por causa da invasão dos monstros. Ela diz que a invasão de monstros tá bem complicada e o mestre da guilda tá chegando na sua fadiga final e pede a ajuda do nosso Protinha. E olha só, ele vai receber uma recompensa bem melhor do que a maioria, seja com base no seu desempenho ou por hora, como ele quiser. E lá ao fundo tem um Goblin partindo em direção ao nosso Protinha e ele consegue amassar sem tirar o telefone do ouvido. Ele então diz pra ela que vai aceitar com base no desempenho, mas ele quer um preço 5 vezes maior por cada monstro. Cê tá doido? Se ela conseguir esse acordo, ele vai ajudar essa guilda. Ela então pede pra ele procurar ela, que ela também tem algo pra mostrar pra ele. Eles então vão pra loja de celulares. Ela negocia 4 vezes. Tudo fora disso não tá na alçada dela, mas ele disse que era 5. Ela continua tentando lembrar ele que ele é um clérigo de nível C, e essas pessoas só servem como apoio. Ele então decide aceitar, porque as objeções dela são reais, né?
né? O cara é nível C ainda. E ele vai oferecer um tipo de serviço gratuito pra ela. Ele então entrega uma espécie de chip pra ela que mostra o poder mágico dos monstros que ele caça. E também pode ver os pontos. Aquela ferramenta é um contador de caça de monstros. Mas antes deles terminarem a conversa, já tá lá vários goblins tentando amassar eles. O Protinha pede pra ela se baixar e dá uma bastanzada pegando os dois de uma só vez. É um golpe pra duas quedas. E o contador já marca 2. A pontuação dos caras que tá na linha de frente é de 82 pontos. Se nosso Protinha conseguir passar isso, certamente ele não é um cara qualquer de nível C. E pode até ganhar mais. Ele então diz que vai usar a verdadeira cura. Ela não entende o que esse cara tá falando. Ele só diz que é eliminar a própria fonte de dano. Essa é a verdadeira cura. Agora ele parte pra cima e vai mostrar pra todos quanto ele vale. Mesmo que esse cara conseguiu derrubar 2 goblins agora, eu não boto fé nesse cara. Mas se ele for tão talentoso quanto o mestre da guilda, vai tudo ficar bem. Mas já lá, nosso Protinha parte pra cima do orc, pensando que o treinamento da Lúcia foi muito bom. Ele então ativa sua aura no estágio 3, um poder santo, e dá uma bem no crânio daquele bicho, com muita força. Ninguém conhece esse cara. E olha só, ele é tão forte, de onde será que veio esse bicho? E nosso Protinha já conseguiu derrubar aquele monstrão. A técnica da luz é extremamente forte. Ele pode agora facilmente derrotar monstros muito mais fortes do que ele com apenas um golpe. Isso é mais que incrível. Enquanto a luta se segue, os caçadores se perguntam quem é esse cara que tá conseguindo matar um ogro com um só golpe. Talvez seja um caçador de rank A, mas estão enganados. Ele é um caçador de rank C ainda. Esses caras não estão totalmente enganados. Ele é realmente mais forte do que um caçador rank C normal. Talvez ele seja um rank A. Será que ele já alcançou o rank S? Ele então bebe uma poçãozinha de mana e graças ao treinamento da Lúcia, ele conseguiu alcançar o nível 200. Mesmo que ele esteja no nível um pouco mais baixo antes, ele não teria dificuldades para enfrentar um ogro. E olha só, dentro do inventário dele, ele tem mais de 1000 poções de mana e parte para cima do homem lagartixa. Quantos mais monstros ele matar, mais dinheiro ele vai ganhar. Já lá, o vice-líder da guilda tá matando alguns ogros, e bem facilmente também. Ele não acredita por que os monstros estão diminuindo tão rápido. Os caçadores de rank A não conseguem derrubar aquele bicho com um só golpe. E aquele cara consegue. Eles ficam sem acreditar que existe um caçador tão habilidoso que eles nem ao menos conheciam. O vice-líder ali fica grilado que tá todo mundo pagando pau pro Protinha. Então, ele manda todo mundo vazar pra outra área que ali já acabou a festa. Agora, ele tá a sós com o nosso Protinha. Ele então decide se vingar. Da última vez, ele levou um pontapé bem na barriga. Agora ele vai pegar o Protinha de costa. Ele então avança na direção do nosso Protinha e tenta pegá-lo despercebido, dizendo que hoje vai consertar o hábito que o Protinha tem de aparecer na frente dele. Ele nunca mais vai aparecer na frente desse cara. Será mesmo? Eu tô achando que não, hein? O Protinha percebe que o cara tá vindo e só dá uma bastãozada bem no meio da besta do cara, jogando longe, pensando que aquele cara é doido demais. Ele tá bastante ocupado e aquele cara tá fazendo ele perder tempo. E o cara tá lá, nocauteado. Voltamos para o líder da guilda. Ele tá enfrentando um minotauro, e bem grande, muito forte. A mana dele tá quase se esgotando, e ele não tem tempo de recuperar sua mana. O minotauro então parte para poder derrotá-lo, mas antes que ele pudesse perceber, o nosso Protinha tá lá, em cima do minotauro. Ele pega no chifre daquela besta e consegue derrubá-la. A força foi tamanha, tão grande na cabeça daquele bicho, que derrotou ele imediatamente. Ele agradece o nosso Protinha por ter derrotado o minotauro, enquanto pensa que um caçador de rank C derrubar um minotauro com um só golpe, isso não tem nenhuma chance de acontecer. Ele realmente sabia que aquele cara era bem forte. O nosso Protinha diz que se atrasou um pouco e pergunta ao mestre da guilda se ele pode finalizar o monstro. O cara só diz que sim, afinal foi ele que derrubou o bicho. E o Protinha dá uma bem no meio da força do bicho, levando ele de base. Agora ele upou mais um nível. Depois de toda aquela confusão, o cara agradece novamente o Protinha e ele sabia que realmente o Protinha ia ajudar. O Protinha fica lisonjeado, mas a secretária ligou pra ele e ofereceu um bom pagamento, então não tem necessidade nenhuma em agradecer. O cara continua insistindo pro nosso Protinha entrar pra guilda. E olha só, ele vai garantir que a maior parte da grana vai pra ele. Ele só diz que vai acabar com os monstros primeiro e depois vai pensar no caso dele. Esse cara não vai ser fácil de recrutar. A secretária então liga pro mestre da guilda e diz que algo muito ruim aconteceu. E é pra ele olhar pro céu. O céu está bastante estranho. Aparentemente está vindo uma tempestade enorme. E é apenas na área central. A tempestade solta vários raios ali em direção aos monstros e os caçadores que estavam ali lutando ainda. A situação fica bem crítica. Do nada, surge um enorme monstro daquela nuvem. É só um monstro, mas é enorme. Cara, esse monstro é tão grande que pode medir até 2 ou 3 quadras. Com um olhar apenas, ele desfere seu ataque no mestre da guilda.
um enorme raio em direção a ele, pegando de raspão. Felizmente, ninguém nunca tinha visto um monstro voador daquele tamanho. Um mano a mano ali não vai rolar, sem chance. Aquele bicho é muito grande e ainda pode voar. Agora, eles têm que reunir todos os avaliadores de guilda para terem uma noção da situação e poder traçar um plano bem estratégico para poder lidar com essa situação. O monstro continua destruindo tudo pela cidade. Nem os para-raios da cidade dá conta. Eles já tentaram usar drones. No raio de 1 km, esse bicho está destruindo tudo. Isso significa que ele tem que atingir o bicho no raio de 1 km, ficando cada vez mais difícil de resolver esse problema. A parada é o seguinte: o bicho é enorme e eles têm que atacar a uma distância muito grande. Então, ele tem uma ideia. Ele conhece uma pessoa que pode lidar com aquele monstro, e a nossa Elfinha. Agora eles decidem experimentar essa ideia. Será que ela vai conseguir bater de frente com aquele bichão extremamente grande e de um lugar tão longe? Já lá na sala de reuniões da Guilda dos Titãs, o executivo da guilda diz para não confiar naquele clérigo de rank C. Os caras de mais alto escalão tá sem opção. Como aquele cara de rank C poderia solucionar esse problema? O outro já diz que o raio da habilidade do mestre da guilda é de 300 metros. Se eles conseguirem chegar perto ao menos 300 metros desse cara, ele vai conseguir eliminar ele com um único disparo. O mestre da guilda lembra aquele cara que eles têm que estar no mínimo a 1 km de distância e com 100% de precisão. A maneira de resolver isso é só essa. Ele disse que já tem um plano. O outro pede para ele se acalmar e não foi isso que ele disse. A secretária já disse para guardar o suporte da Gaetia. Essa guilda é inteiramente feita por magos de ranks superiores. Eles podem ser capazes de derrotar esse monstro, mas eles não estão nem aí para civis. Eles apenas querem capturar monstros. A única opção viável que eles têm agora é confiar no caçador de rank C. O outro ali já disse que isso não é opção, mas se isso falhar, ele vai ter que arriscar sua vida e se aproximar do monstro para derrotá-lo. Depois dali, já na casa de nosso Protinha, a nossa waifu, Meia Elfa, tá lá. Ela aceitou a missão de ajudar o nosso Protinha, mas com uma condição: ele vai ter que pagar ela com muitos doces. Ela rapidamente vê que o ar daquele lugar é horrível. É um lugar bem sem graça, cheio de cimento. Como é que esse cara consegue viver num lugar desse? Ele só diz que não tem escolha. Ela olha aquele bichão e vê que consegue derrotar aquele bicho. Daquele tamanho é impossível de errar. Aquele é o monstro Leviatã de nível 300. Esse é o mais alto monstro da história da Terra. Ela só diz que vai precisar de um pouco de ajuda. Ela sente que aquele terraço é um lugar fraco demais para lançar seu poder dali, a menos que ele quiser ver todos os edifícios dali completamente destruídos. Mesmo que eles conseguissem derrotar aquele bicho, quando ele cair no chão, vai demolir vários prédios ali, custando muita grana. Ele só diz que esse é o menor dos problemas e tem que focar em caçar um monstro. Agora, a caçada final vai começar. O nosso Protinha e Lúcia se prepara, enquanto ela diz que já foi resolvida há muito tempo. Ela só pergunta se nosso Protinha tá pronto e ele diz que sim, utilizando seu enorme escudo atrás dela. Ela começa a ativar todo o seu poder e lança em direção ao monstro. Aquele poder tem um enorme golpe de rebote, batendo em cheio no escudo do Protinha, que quase não consegue aguentar só o rebote. Aquelas duas flechas vão em direção ao monstro com enorme velocidade. Em apenas 2 segundos, atingiu o monstro, despedaçando ele todo no meio do céu. Aquele monstrão foi imediatamente de base, com apenas 2 ataques. Caraca, o mestre da guilda pensa que esse cara nunca vai deixar de surpreender ele. Esse cara é incrível. Aquela garota é bem forte e ela só diz que aquele monstro era fraco demais, mas ele continua falando que aquela garota era muito forte para aquele mundo e agradece ela. Esse papo de agradecimento, ela não gosta desse papo de agradecimento, ela quer os doces. E também o contador de monstros. Aquela é a prova que ela derrotou o monstro. É assim que o sistema funciona. Mas ela continua falando para ele não confiar muito nas pessoas. E no momento que ele menos esperar, as pessoas vão tentar enganar ele. Ela foi enganada várias vezes durante as aventuras dela. Mas nosso Protinha já tá ligado na parada. Os tanques de guerra logo alcançam o Protinha. E todo mundo agradece ele. Se não fosse ele, ele estaria numa corda bamba. O cara pergunta como ele conseguiu derrotar aquele bicho. Ele só diz que é segredo. O cara só diz que ele não pode dizer, afinal não foi ele mesmo. Mas o Protinha tem uma prova incontestável. Se ele não acredita, olhe por si mesmo. O contador de pontos. O líder dessa guilda só marcou 173 pontos. O Protinha tá em 240. Aquele é o contador que ela forneceu para Kang.
E não tem como aquela ferramenta tá errada. O cara só manda o Protinha vazar e mais tarde ele vai receber sua recompensa. Mas ele disse que não é hora. Ele tem uma promessa a cumprir, foi ele quem derrubou aquele monstro. Então é justo que ele colha todos os frutos. O cara não acredita que um cara rank C consiga levar aquela carcaça daquele tamanho. Eles não conseguem nem calcular o valor que possa valer aquela carcaça. Um cara ameaça o Protinha. Se ele levar aquela carcaça dali, ele vai contra toda a guilda Titã. Se ele não quiser morrer, é melhor ele deixar aquele bicho bem ali e agora. O mestre já fica muito grilado, falando para aquele cara parar de passar vergonha. Se ele continuar brigando por dinheiro, ele vai acabar arruinando toda a reputação da guilda. O cara então pede desculpa e a discussão acaba bem ali. O mestre da guilda também pede desculpa pro nosso Protinha. E ele vai receber uma grande recompensa, além do cadáver daquele bicho. E ele continua tentando recrutar o nosso Protinha. Mesmo que ele não confie na guilda Titã, ele realmente acha que pode confiar nesse mestre de guilda. O outro perturbado já sai, enquanto pensa que esse cara tá ignorando todas as prioridades da guilda para cuidar dos interesses de um mero rank C. E se esse mestre da guilda continuar atrapalhando a guilda assim, ele vai ter que ir de base. Mas a guilda ainda precisa desse cara. Mas ele não vai ter escolha, a não ser fazer toda a preparação para o plano B. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um vídeo. A história é bem interessante desse Marwan. Eu achei que o Prota seria uma espécie de gestor de dungeon ou algo do tipo. Mas ele é apenas o dono da dungeon que tem uma dungeon dentro da casa dele. Ele não pode gerir uma dungeon e ser realmente o dono, gestor, que administra tudo ali. Mas a história ainda continua interessante. Bora ver o desenrolar dessa história nos próximos capítulos. É nóis, valeu e fui!